Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras. Vamos continuar com as aulas de autores do modernismo e hoje em especial vamos falar do Manuel Bandeira, é um dos meus poetas favoritos de todo o modernismo brasileiro. Acompanha comigo. Lembrando, a gente já teve uma aula aqui no canal com todas as características gerais do modernismo. É imprescindível você assistir essa aula antes de falar sobre os autores. Então assiste lá, não é possível que você não assistiu até hoje. E vamos falar em especial do Manuel Bandeira. Vai valer muito a pena, eu te garanto. É um poeta formidável. Manuel Bandeira foi um poeta muito distinto dos outros modernistas, em especial por causa da sua doença, a tuberculose, que ele adquiriu logo cedo. E o impacto que essa doença vai trazer para a vida dele, né? A tuberculose, quer dizer, um tísico, né? Então ele se auto-intitula, ele é conhecido então, inclusive, como um tísico profissional, que é como se ele vivesse dessa doença que ele tem, porque ele queria ser, por exemplo, arquiteto e não conseguiu terminar os estudos, não conseguiu viver a vida que ele desejava viver por causa da doença. Mas, curiosamente, teve uma vida relativamente longa. É bom de pensar que Manuel Bandeira ele destoa porque ele começa ali com os traços um pouco parnasianos e depois ele rompe completamente com esses ideais e começa a fazer uma poesia que é social, de certa maneira, já explico, mas que vai retratar a beleza das coisas mais simples do cotidiano. Assim como a gente viu isso lá em Tarsila do Amaral, aquela pintura, aquela paisagem cotidiana brasileira, Manuel Bandeira vai mais a fundo nisso ainda, nas coisas mais banais, mais triviais da vida, é que ele desperta um desejo de beleza, de viver, de alegria, que ele desperta várias sensações aí, não só nele mesmo, mas em quem tá lendo, porque o eu lírico dele e ele se confundem completamente, já que toda a vida dele, essa experiência empírica e a doença vão afetar profundamente a sua poesia. A gente vai ter como linguagem, como todo bom modernista, claro, linguagem simples, coloquial, mas no Manuel Bandeira em especial plurissignificativa. Tudo que ele fala tem múltiplos significados. Isso torna a poesia dele muito interessante. Claro, o sentimento do banal, do comum, do cotidiano, do prosaico, do dia a dia, do mais simples sentimento até o mais complexo, ele é despertado na vida comum, na vida corriqueira dos brasileiros. Ele vai falar muito, claro, já comentei aqui sobre a própria doença, a tuberculose, na metalinguagem, um dos poetas mais metalinguísticos da primeira geração, que ele vai falar muito sobre o próprio fazer poético. A frase mais célebre, vamos dizer assim, de Manuel Bandeira é: não quero mais o lirismo que não é a libertação. Estou cansado do lirismo comedido, do lirismo dos escritórios, daquele lirismo que tem que ir no dicionário procurar a palavra chique. Não, eu quero um lirismo que é liberdade. Eu faço os versos do tamanho que eu quero, eu escrevo os versos com rima só se eu quiser, eu vou fazer escansão em métrica só se eu achar necessário. Eu tenho liberdade lírica, eu tenho liberdade de fazer uma poesia nova, experimentar, inovadora e muito cotidiana, muito prosaica, mas a partir disso atingir um nível de significado extremamente elevado. Muito conformismo com a morte aparece e às vezes até um certo inconformismo também. A figura da morte faz parte da vida do Manuel Bandeira, inclusive associada aí à solidão e à angústia, tudo por causa da tuberculose, que o afastou de muita coisa que para ele era indispensável para se ter uma vida de fato boa, tá? Então ele vai aprendendo ao longo da transformação lírica e poética dele a lidar com a doença de maneiras distintas, inclusive de como retratar a doença e a morte na própria poesia. E é claro, vai falar muito da sua infância, que foi drasticamente prejudicada pela tuberculose, e a gente vai atingir em todas as poesias dele praticamente valores universais. São poemas da década de 20, 30 e 40, mas que são poemas que vão de alguma forma te despertar uma certa identificação. Você vai se ver em Manuel Bandeira, pelo menos eu espero que isso aconteça. Os valores dele são extremamente universais, servem para qualquer época até hoje e vão continuar servindo com o passar dos séculos. Para a gente fazer então a análise das características dele, vamos começar com o poema mais famoso do Manuel Bandeira, que é Vou-me embora para Passárgada. Quem é que nunca ouviu falar de Passárgada, a terra onde há tudo que o poeta deseja, há tudo aquilo que ele não encontra na vida dele? Veja, vou embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vê se esse lugar não é maravilhoso. Vou-me embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz. Percebe essa angústia de viver por causa da doença? Lá, a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. Veja agora como ele manifesta certo desejo de coisas que ele não poderia, ou aliás, ele não pôde fazer durante a infância. Ó. E como farei ginástica, porque a tuberculose ataca os pulmões, então há falta de ar. Andarei de bicicleta, montarei em burro bravo, subirei no pau de sebo e tomarei banhos de mar. Quando estiver cansado, deitado na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar histórias que no tempo de eu menino
Rosa vinha me contar. Olha o quanto isso é prosaico, quanto isso é do dia a dia. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Eu tô falando, Passárgada é maravilhoso. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas pra gente namorar. E quando eu estiver mais... Olha como é que vem de uma alegria, de uma euforia, né? Alcaloide e tal, né? Para poucos. E aí dá um choque quando eu estiver triste, mais de não ter jeito. Quando de noite me der vontade de me matar. Olha que mudança extrema, que mudança radical. Lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Passárgada, então, é essa fuga do poeta da realidade que o incomoda, que o oprime, que o destrói todos os dias, essa doença que o persegue, perdão, e o impede de viver a vida da maneira que ele mais gostaria. Para mim, esse é um dos poemas que eu mais admiro, meu predileto de uma maneira talvez. Ele é tão prosaico, ele é tão cotidiano que ele me desperta uma sensação assim muito agradável, inclusive. Chama Namorados. E parece, na verdade, um diálogo, ele nem tem estrutura de um poema. Lembra aquele que é o lirismo, que é a libertação? Então nem tem bem a estrutura de poema, veja. O rapaz chega-se para junto da moça e diz: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça regalou os olhos e fez exclamações e o rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Você parece louca. Eu acho que é impossível expressar mais amor do que dessa maneira, do que comparar essa musa amada, essa mulher amada, com um inseto tão inusitado, com uma criatura tão inusitada, tão diferente, tão fora do comum, é tão fora do padrão do romantismo, por exemplo, que me causa uma sensação muito interessante. Antônia, você parece uma lagarta listrada. Muito bom. Um outro poema que difere completamente de qualquer coisa que você conheça como poema, ele dialoga ali no limiar, bem no limite do que é um poema, do que é um texto jornalístico. Ou seja, ele é quase que é como se ele tivesse múltiplos gêneros combinados, né? Uma intergenericidade, se a gente pode dizer assim, nesse poema que tem um título que já revela, ó. Poema tirado de uma notícia de jornal. É transformar o dia a dia, o cotidiano, um evento de um jornal, de um noticiário, em poesia. É como se a própria vida fosse poesia de fato. E é por isso que eu gosto tanto de Manuel Bandeira. Veja, João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia. Quando tem essa chavezinha assim embaixo, é porque o verso ele não coube na linha. Então eu tive que descer, ou a editora teve que descer. Essa frase de João Gostoso até o Morro da Babilônia, esse verso era para ser um verso único, tá? Por isso que ele está com esse tracinho aí e ele fica deslocado, a parte que faltou fica deslocada até o fim da linha, tá? Então se você não sabia por que está assim, agora você aprendeu. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, um barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou, depois se tirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Percebe a transformação desse personagem? Quer dizer, ele pegou a notícia que o cara se matou e transformou ela numa narrativa poética. Ele tentou extrair ali alguma poesia desse evento trágico. Muito interessante e muito único no Manuel Bandeira, inclusive. Na época, chamar isso de poema era quase uma afronta aos conservadores, aos parnasianos, etc. Esse poema Testamento, para mim, é também um dos mais excepcionais e talvez mais tristes aí do Manuel Bandeira. Ao contrário, por exemplo, de Namorados, que já tem uma pegada muito mais alegre. Testamento é ele falando sobre ele mesmo e a maneira como ele viveu a própria vida. Veja, o que não tenho e desejo é que melhor me enriquece. Perceba que então ele viveu daquilo que ele não teve e a poesia dele surgiu daí. Tive os dinheiros, perdi-os. Tive amores, esqueci-os. Mas no maior desespero rezei, ganhei essa prece. E essa prece, eu até arrepio, essa prece é a própria poesia dele, é o próprio fazer poético. Vi terras da minha terra, por outras terras andei, mas o que ficou marcado no meu olhar fatigado, esse olhar fatigado, Drummond vai usar muito essa expressão, tá? Foram terras que inventei. Quer dizer, o que ficou marcado nele foram as terras que ele inventou. E você conhece uma das terras que Manuel Bandeira inventou, que é Passárgada. Eu vou me embora para Passárgada, que a gente viu agora. Cortei um pedacinho para a gente seguir e caber tudo aqui no mesmo slide. Não faço versos de guerra, não faço porque não sei. Mas no torpedo suicida, darei de bom grado a vida na luta que não lutei. Criou-me desde eu menino para arquiteto meu pai. Pôs-me um dia saúde, fiz-me arquiteto? Não pude. Sou o poeta menor. Perdoai.
Saindo um pouco de todo aquele olhar fúnebre de O Testamento do Manuel Bandeira, para um poema mais alegre que também é muito interessante, que é Porquinho da Índia. O nome já revela o quão ele é voltado para a infância. Eu usei uma obra da Tarsila do Amaral aqui no fundo para ilustrar também, para ficar mais bacana. Veja, quando eu tinha 6 anos, porque o romantismo, interrompendo aqui, o romantismo ele tinha aquela visão da infância muito idealizada, né? Do lado você tinha ali, na segunda geração, lá a fuga para a infância com os poetas. Não sei se você se recorda na aula que a gente fez aqui no canal sobre o romantismo segunda geração, a gente tem lá o poeta da infância, Casimiro de Abreu. Ai, que saudades da aurora de minha vida, da minha infância querida, que os tempos não trazem mais. Aquele olhar mais melancólico, mais bucólico da infância. Manuel Bandeira, ele é mais prosaico, mais cotidiano, ele é mais direto sobre a infância. Veja, Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um Porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitinhos, mais limpinhos. Ele não gostava, queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. Meu Porquinho da Índia foi minha primeira namorada. Espero que tenha gostado da aula, aprendido um pouco mais sobre o modernismo e sobre Manuel Bandeira, que para mim é um dos poetas mais interessantes de toda a geração, da primeira em especial, mas de todas as outras também. E é claro, como sempre, bons estudos. Até a próxima. Valeu!